e escolhe 3 homens que estavam pescando e numa pesca infrutífera. Muitos séculos atrás, na época de Jesus, os discípulos também ficaram frustrados com uma pesca que não tinha dado em nada. E na nossa história, no nosso país, Deus se manifestou de modo particular neste sinal, a presença de Maria num contexto social em que a escravidão estava assolando o nosso país. E eis que Maria nos aparece nesta cor, nesta etnia, para dizer que todos nós somos irmãos e irmãs, que todos nós somos filhos e filhas amados de Deus. E as leituras de hoje nos vêm testemunhar o quão importante para a nossa fé católica a importância de Maria, a mulher do Apocalipse, a mulher da criação, a mulher das bodas de Caná, a mulher do Evangelho de João. Vejam que na primeira leitura nós temos um testemunho de uma rainha que intercede por seu povo. Na história bíblica nós tivemos várias rainhas, mães, que no hebraico, se eu não me engano, se chama Jeribá. Quem é a Jeribá? É a mãe do rei. Não é a esposa do rei, é a mãe do rei. É aquela que se reclina diante do rei, intercedendo pelos seus súditos. Maria é a mãe do rei que intercede por nós. E esta intercessão está muito bem fundamentada no Evangelho que nós acabamos de ouvir. Vejam, na cultura judaica, o casamento durava dias, não era só um dia, dias. E era muito comum que a família da esposa solicitasse as outras mulheres do vilarejo para ir lá ajudar a preparar os quitutes da festa. Então essas mulheres chegavam muito antes. E veja que o Evangelho começa dizendo que houve um casamento em Caná da Galileia. Maria foi a primeira convidada. Depois diz, Jesus e os discípulos também foram. Provavelmente, de acordo com a cultura, Maria já estava naquele casamento. Maria certamente, ela, ao participar daquele evento, ela como mulher, e algo muito próprio da mulher, observou os detalhes da festa e viu que a qualquer momento iria faltar vinho. Vejam, Maria está atenta às nossas necessidades, está pronta para apresentar a Deus aquilo que solicitamos muitas vezes. Como mãe rainha, ela intercede ao rei por nós. Só que vejam,
O Evangelho de João deixa entender o seguinte: Maria diz ao seu filho: eles não têm mais vinho. A resposta de Jesus foi: mulher. Digamos assim, o que nós temos a ver com isso? A minha hora ainda não chegou. Que hora é esta que Maria estava antecipando, entre aspas? No Evangelho de João tem 7 sinais. 7. Este foi o primeiro sinal. E ao longo do Evangelho ainda tem mais 6. Dever de casa. Busque os outros 6 no Evangelho de João. Não vou dar spoiler. Busquem lá quais são os outros 6 sinais. Estes sinais nos revelam que Jesus verdadeiramente é o Messias. Então Jesus diz à sua mãe: não é hora. Qual a hora em João? A hora da cruz. Lá na cruz ele diz: chegou a hora. Aqui nas bodas ainda não era a hora, mas Jesus, como um bom filho obediente, ele obedece. Mas Maria, como serva, diz aos empregados: fazei tudo o que ele vos disser. Maria nos ensina, mesmo ela sendo mãe, nos ensina a fazer a vontade de Jesus, a fazer a vontade do Pai. Assim como na Anunciação, ela disse: faça-se em mim segundo a tua vontade. E aqui ela diz: fazei o que ele vos disser. Maria nos ensina a ser obedientes à vontade de Deus, mesmo não sendo a hora. Mas, como discípulos e discípulas, como cristãos e cristãs, devemos ser obedientes à vontade do Senhor. Olha que naquele momento tinha tudo para acabar a festa, tinha tudo para acabar a alegria. O vinho representa a alegria, também representa a alegria. Quando a gente toma uma tacinha de vinho, a gente fica um pouco mais animado. Só uma tacinha. Mais do que isso, é embriaguez. Se bem que do vinho novo, que é Jesus, a gente pode se embriagar. Só desse vinho, viu? Mas quando a gente toma uma tacinha, os nossos sentidos mudam. A gente fica mais animado, mais alegre. Jesus é essa alegria. Jesus é a alegria dos homens, como diz uma canção. Jesus é a nossa alegria. Maria intercede para que essa alegria não falte em nossas vidas. Maria intercede para que Jesus sempre esteja em nossas vidas, participando dos nossos momentos. O vinho também aqui representa a nova aliança, o novo cálice, que é Jesus, a nova aliança. Na exegese bíblica deste texto, nós vemos o seguinte: João é um evangelista muito detalhista. Ele fala de hora, ele fala é noite, é dia. Isso é próprio do Evangelho de João. Os exegetas perguntam: por que os noivos aqui não têm nome? Só diz que havia um casamento, os noivos estavam lá. Até cita que foram perguntar ao noivo sobre o vinho bom, mas quem são esses noivos?
Vejam, João coloca Jesus, o seu primeiro sinal, em um casamento. Aqui nós selamos um matrimônio espiritual entre Cristo, o noivo, com a sua igreja, representada por Maria e os apóstolos e os discípulos presentes. É um matrimônio espiritual, é uma aliança que Jesus faz conosco no início do Evangelho de João. O Deus que habitou entre nós sela a sua aliança com o seu povo no início deste Evangelho. Nós sabemos muito, como brasileiros, a história, o histórico da imagem da Imaculada Conceição Aparecida. Aqui não gasta entrar em pormenores, mas a imagem da Imaculada Conceição Aparecida nos dá uma excelente catequese de vida. Primeiro, os pescadores poderiam ter encontrado esta imagem quebrada, suja e jogada fora, mas eles decidiram reciclá-la. Maria nos ensina a reciclar a nossa vida. Naqueles momentos que estamos quebrados, Maria nos ensina a reciclar a nossa história. A imagem de Aparecida, se a gente tirar o manto, tirar a coroa, nós vamos ver que é uma imagem que está sorrindo. Dá para ver os dentes, se vocês olharem detalhes. É uma noiva, ela está ornada de flores. E pela inclinação para trás, é provável que esteja grávida. Maria nos apresenta como a esposa, como a mulher sorridente, mesmo quando a nossa vida esteja quebrada. No atentado à imagem, que picou a imagem em mais de 400 pedaços, os redentoristas contam que o único pedaço que não foi quebrado e que se manteve tal como estava foram as mãos de Maria em oração. Outra catequese para a nossa vida. Quando tudo parece perdido, destruído, Maria nos ensina a rezar. Maria nos ensina a nos manter em oração, firmes e certos de que tudo será reconstruído, como sua imagem nos foi reconstruída. Por último, sabemos da história que Maria, a imagem da Imaculada Conceição Aparecida, o manto e a coroa, é um ex-voto da princesa Isabel. Ela que desejava engravidar e não conseguia, fez uma promessa à Nossa Senhora, ela engravidou e voltou ao santuário, e a atual coroa, as pedras do manto que permanecem as mesmas, mas o modelo já mudou, mas também a doação do império. E segundo a história, ela teria dito aos pés da imagem: se eu não sentar no trono do Brasil, peço-te que sente no meu lugar. E Maria hoje em nosso país é a nossa rainha. É ela quem reina em nosso país. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vamos pedir à Virgem Maria, não no sentido como alguns interpretam mal, como se estivéssemos adorando um barro. Nós não adoramos pedra. Nós temos um carinho especial pela fotografia da mãe de Jesus.
Todos nós temos uma dedicação à fotografia dos nossos queridos. Eu tenho lá no meu criado mudo a foto do meu pai e da minha mãe. É a minha recordação. Nós temos aqui diante de nós a recordação da mãe de Jesus. O seu merecimento de rainha não foi por ser a mãe do Senhor, mas por ter sido serva, por ter se colocado a serviço e por ela ter sido obediente à vontade de Deus. Por isso coroamos a imagem, como diz uma canção de Padre Zezinho. Por isso coroamos tua imagem, ó Maria, por seres a mãe de Jesus, por ser a serva do Senhor. Permitamos que este reinado aconteça em nossas famílias. Quando Maria também reina em nossa casa, o seu filho Jesus também impera, também cuida de nós. Rejeitar a mãe de Jesus é também rejeitar o próprio Jesus. Nós devemos compreender que a Virgem Maria, ela é aquela que gerou o nosso Salvador. E por isso ela merece toda essa honra, esta pompa e distinção, por ser aquela escolhida. A palavra mulher na Bíblia não é uma palavra, Jesus não a tratou com desleixo. Muito pelo contrário, mulher na Bíblia significa a escolhida de Deus, a Senhora. Então é com muita reverência que Jesus se dirige à tua mãe. E se Ele, que é Deus, se dirige a uma humana escolhida por Deus com tanta reverência, porque nós também não podemos fazê-lo. Que neste dia que celebramos a Imaculada Conceição Aparecida, possamos nos colocar debaixo do seu manto, debaixo de sua proteção, certos e confiantes de que ela, como mãe, continua intercedendo pelas nossas necessidades. Para aqueles que creem, sabem muito bem que a sua intercessão é infalível. O Papa Francisco disse que devemos mergulhar nas águas de nossos corações para também encontrar Maria, como os pescadores encontraram no rio. Porque ela é mãe e ela cuida de cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.